nós não podemos resolver. Mas dependemos do Senhor, dependemos deste poder, porque também já nos foi dado poder. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença neste lugar, transformando as situações, mudando circunstâncias, trazendo provisão, restaurando relacionamentos e fazendo a vontade do Pai no meio dos seus filhos. Espírito Santo, nós reverenciamos a sua presença. Te damos toda a liberdade, como cantamos aqui. Eu sei que quando nós ministrarmos a palavra, o Senhor estará se movendo. E nós queremos te dar toda a reverência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Sente um pouquinho. Hoje é culto de ensino da palavra. E longe de acharmos que culto de ensino é uma coisa fria, não é assim aqui, amém? Porque quem é que aquece? É o Espírito Santo de Deus e Ele está aqui, amém? Então, quero que você fique conectado com Ele, porque quando a palavra for ministrada, o Espírito Santo vai estar dividindo conosco instruções poderosas, amém? Ele vai estar lembrando você de coisas que Ele já vem tentando falar com você. Deus pode usar o ministro para poder trazer a resposta que você tanto está esperando, amém? Porque Deus fala com os seus filhos e nós estamos aqui para ouvir a palavra do Pai, amém? Amém, irmãos? Ok? Então vamos ficar ligados, nós vamos sempre lembrar de não ficar levantando para a gente ir beber água, não precisa, né? Isso é só de praxe, a gente vai dizer, mas nós vamos focar agora na palavra do Senhor. Nós vamos ter culto de ensinos. Geralmente os cultos de ensino trazem um tema, onde nós precisamos, né, o Senhor quer tratar conosco a respeito daquele tema. E hoje nós vamos ouvir, através do pastor Adriano, uma instrução da parte de Deus, amém? Então prepara o seu coração, diga para você mesmo, diga assim, pastor Adriano, eu quero e estou disposto a ouvir a palavra de Deus ministrada através da sua vida. Amém? Então, isso é uma confissão de fé. Você não está repetindo aleatoriamente. Você está falando para você mesmo e nós vamos receber. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, marido? Amém. Glória a Deus. Tem alguém com frio aí? Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e a paz. Amém? Vocês estão bem? Aleluia, que bom estar aqui essa noite para ministrar a palavra do Senhor, para compartilhar algo da parte de Deus ao seu coração, amém? Queria orar com você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por a tua unção nesse lugar. Obrigado, Pai, por uma noite de ensino em que o seu Espírito tem total liberdade em nosso meio, tanto para ensinar como também para fazer com que os ouvintes recebam e entendam tudo o que for ministrado através da sua palavra nesse lugar. Porque sim, Pai, a tua palavra ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva e eficiente para fazer, transformar, realizar grandes coisas na nossa vida. E nós estamos aqui, sim, Senhor, com um propósito, para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje nós vamos dar continuidade a um estudo que nós começamos quinta-feira passada. Nós começamos a falar aqui sobre os dons espirituais, amém? E hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo, nesse ensino. Por quê? Porque é importante. Então, eu vejo que o apóstolo Paulo, amados, ele disse para a igreja de Corinto que não era bom, né? Ele não queria que eles fossem ignorantes acerca dos dons espirituais, ou seja, ele não queria que eles ficassem sem saber. Eu também não quero que vocês fiquem sem saber, amém? Por isso, Paulo parou, né? Deu tanta importância que ele escreveu 3 capítulos na carta aos Coríntios falando sobre os dons espirituais. Então, Paulo viu que não era bom que eles ficassem sem saber, mas ele também, né, se deu agora para ensinar. Eu também não quero que você fique sem saber, por isso eu estou
dando continuidade. Por isso eu vou falar novamente acerca dos dons espirituais. Eu tenho entendido que isso é muito importante para nós cristãos. Amém? O apóstolo Paulo, como eu falei, na primeira carta aos Coríntios, ele pega o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 para falar dos dons espirituais. Não, peraí, o capítulo 13 está falando do amor. Sim, porque Paulo entendeu que para falar dos dons espirituais, ele tinha que falar também do amor. Porque é muito importante entendermos que para operarmos nos dons espirituais, para recebermos os dons espirituais, nós precisamos entender também o amor de Deus. Afinal de contas, tudo vem dele. Amém? Inclusive o capítulo 13, para que você que não acha que é um capítulo que fala sobre os dons espirituais, ele começa dizendo que se ele falasse a língua dos homens e as línguas dos anjos e não tivesse amor, seria alguém que apenas faz barulho. Sim ou não? O que está escrito lá, pelo menos eu entendo dessa forma. Ele diz que seria como um metal que soa e como um sino que retine. Ou seja, só tinha zoada. E eu não quero que você aprenda sobre os dons, mas fique por aí fazendo zoada sem nenhum proveito. Ok? E o versículo, e o capítulo 13, ele encerra dizendo que todas essas coisas iriam passar. E quem ia permanecer? O amor. No capítulo 12, ele encerra o capítulo dizendo que, ele diz, buscai com zelo os dons espirituais, né? E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho seria esse? O amor. No 14, ele começa dizendo, segue o amor e buscai com zelo os melhores dons espirituais. Então, amados, eu vejo, à luz das Escrituras, de que o apóstolo Paulo, ele está interessado que os cristãos, que a igreja de Corinto, mas que a igreja de Jesus Cristo, quantos creem que aquilo que estava escrito para Corinto serve para mim e para você hoje? Amém? E ele disse que todas as coisas iriam passar. O que ia ficar era a fé, a esperança e o amor. Então eu creio, amado, que os dons espirituais é para mim e para você hoje, ok? Não é para quando você chegar no céu. É para nós desfrutarmos, para que nós venhamos, sabe, a exercer aquilo que Deus confiou a nós aqui, ainda hoje. E eu creio também que eles não cessaram. O Senhor, o Espírito Santo, ele ainda continua concedendo dons espirituais aos homens. Amém? Para quê? No versículo 12, ou versículo 7 do capítulo 12 de Coríntios, se você quiser abrir, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 12, que nós vamos discorrer um pouco novamente sobre esse capítulo, ainda falando sobre os dons espirituais. No versículo de número 7, ele diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso, né? Em outra versão, na NVI, ele diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Amém? Glória a Deus. Oi? O versículo de número 7, mas pode, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Semana passada eu trouxe uma introdução, um pouco, nós lemos do versículo 11 em diante, ou do versículo 1 até o versículo 11, e hoje nós vamos estar tratando um pouco mais sobre cada um dos dons. Nós vamos entender um pouco mais também sobre as categorias, né, ou o agrupamento desses dons, para que nós venhamos entender para que ele serve, para que nós precisamos desejar os dons espirituais e para que o Espírito Santo concede os dons para nós, ok? Nós somos um povo pentecostal que cremos nos dons do Espírito Santo como válidos para o dia de hoje, ok? Então, hoje, essa mensagem é para que nós venhamos entender um pouquinho, à luz das Escrituras Sagradas, sobre os dons. O que são os dons? Eu trouxe alguns tópicos aqui, e eu vou começar com esse. O que são os dons do Espírito Santo? O tópico de número 1 vai ser esse. O que são os dons do Espírito Santo? São capacidades espirituais dadas por Deus com o propósito de edificar a igreja e tornar mais eficaz o testemunho cristão. Foi o que nós falamos semana passada sobre Atos capítulo 1, versículo número 8.
Sua origem está na Santa Trindade. Esses dons são concedidos pelo Espírito Santo e mediados pelo Senhor Jesus. Aqui vale um lembrete de que os dons são dons da graça, ou seja, não são dados por merecimento ou por santidade pessoal. Falei um pouco a semana passada sobre isso, que quando a pessoa se move debaixo do dom, não quer dizer que ele é uma pessoa espiritual. Quantos estão lembrados disso? Amém? Eu estou trazendo a memória novamente, lembrando a você, porque é muito importante a gente dar continuidade e lembrando aquilo que já foi falado e fazendo o link com a mensagem de hoje, ok? Então, não é porque alguém é usado em um dom que ele ou ela são pessoas maduras ou muito santas na sua forma de proceder. Os dons são de Deus, mas a vida pessoal de cada um é de responsabilidade individual diante de Deus, tanto para a perda de galardão ou para a recompensa. É o que nós temos lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, que fala que cada um dia vai se comparecer diante de Deus para prestar conta daquilo que fez com aquilo que recebeu. Amém? Então veja que os dons não são dos homens, ok? Os dons são de Deus. É Deus que dá, é o Espírito Santo que concede, né, por meio de Jesus Cristo. É pela graça, nós recebemos de graça, não é pelo merecimento, não é pelo muito fazer, como nós explicamos na semana passada. Esse é o primeiro tópico de o que são os dons espirituais. É um poder de Deus na nossa vida para operarmos enquanto estamos aqui na terra, a fim de testemunhar e de revelar o poder de Deus que está sobre nós. Amém? Estão entendendo isso? O tópico de número 2. Quantos são os dons espirituais? Primeiro é o que são. Agora, quantos são os dons espirituais? Gênia. Quantos são os dons espirituais? Baseado em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 11. Podemos listar 9 dons ou manifestações do Espírito. Então, para que nós venhamos aprender, para que você venha a pegar, quantos são os dons espirituais? 9. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, nós podemos ver aqui uma lista de 9 dons espirituais, né? E o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo são a mesma coisa? Esse é o tópico de número 3. O dom do Espírito Santo e os dons do Espírito são a mesma coisa? Não. Isso nós vimos também a semana passada, mas eu quero lembrar a você novamente de que a Bíblia fala de um dom do Espírito e os dons espirituais, ok? Embora os nomes sejam parecidos, né, os dois são coisas distintas. O dom do Espírito Santo, que é o que está lá em Atos capítulo 2, versículo 38, é o batismo com o Espírito Santo, enquanto os dons são as manifestações do Espírito Santo que vêm como consequência do recebimento do dom do Espírito. Entendido isso? Uma vez que nós somos batizados no Espírito Santo, por consequência, nós podemos receber agora do próprio Espírito Santo dons espirituais com um fim proveitoso. Amém? Estamos dando continuidade a você que chegou agora sobre um estudo sobre os dons espirituais. Nós estamos falando hoje, né, o que são os dons espirituais e quantos são, nós estamos falando agora. Entendemos que são 9 dons e que não é a mesma coisa o dom do Espírito e os dons espirituais. Parecem ser a mesma coisa, mas não são, ok? O tópico de número 4. Qual a diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais? Vou estar falando de novo aqui rapidinho, para que nós venhamos a discorrer aqui sobre os 9 dons. Qual a diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais? São nomes bem parecidos, sim ou não?
mas são coisas diferentes. Os dons espirituais, como já falamos, são manifestações sobrenaturais e espontâneas do Espírito, visando a edificação da igreja, que podem ser dados a qualquer um, segundo o propósito soberano de Deus. É o que nós estamos vendo aqui em 1 Coríntios, capítulo número 12. Já os dons ministeriais são vocações especiais dadas por Deus para aqueles que são chamados para ministro do Evangelho, segundo Efésios capítulo 4, versículo número 11. Esses dons são 5, que nós falamos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons ministeriais. E dons espirituais não é a mesma coisa que os dons espirituais. Estão entendendo isso? Está claro? Ficou entendido? Nunca mais haverá confusão? Dons ministeriais e dons espirituais. São duas coisas distintas, Então, temos alguns termos bíblicos nos originais gregos que designam esses dons. Eu não vou me deter muito nisso aqui, mas depois você pode, eu inclusive vou compartilhar depois esse esboço lá no canal também, no YouTube, onde essa mensagem vai estar sendo colocada. Eu vou colocar também esse esboço para que você possa estudar, mas isso aqui é muito importante. Como eu falei, o apóstolo Paulo viu que era importante. Ele escreveu aos Coríntios, explicando detalhadamente, trouxe coisas poderosas aqui, deixando bem entendido. E o meu propósito aqui nessa noite também é que você tenha um entendimento sobre isso, ok? Então, alguns termos no grego, nós conhecemos, é conhecido como pneumática, refere-se à forma sobrenatural dos dons, significando referentes ao Espírito. Outro nome também conhecido, que é o que está referência lá em capítulo 12, versículo 4, é charismata, fala da graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação, refere-se às dádivas divinas, Dádivas quer dizer presente, aquilo que é dado por Deus. Nós podemos encontrar também outro termo no grego, é o diaconai, que ressalta o propósito dos dons, que é para servir o povo de Deus. E mais outra versão que nós encontramos é o ernegemata, refere-se aos dons como poder de Deus em ação. E paneroses, que refere-se os dons como manifestação de Deus entre o seu povo. Esse termo manifestações é o termo preferido por muitos líderes e teólogos, quando ele se refere aos dons do Espírito. Então, esses termos gregos nos originais é que traz uma referência sobre cada uma das vezes que é citado, tanto no versículo 4, no versículo 5, versículo 7, quando fala sobre os dons do Espírito Santo. Mas, nessa noite, como eu falei, e eu quero me esforçar aqui para trazer uma explanação sobre os 9 dons espirituais. Mas, nesse momento aqui, nós vamos falar um pouco sobre a classificação didática dos dons espirituais, para que você já comece a entender. Quantos são os dons espirituais? 9, amém? E nós encontramos aqui os teólogos, a maioria dos estudiosos, eles fazem essa separação, essa classificação em 3 grupos, para que nós possamos entender melhor acerca da função dos dons espirituais. Então, eles se classificam em 3 grupos: elocução, revelação e dons de poder. Quantos lembram? Elocução, revelação e dons de poder, ok? Eu estou fazendo isso para você entender e gravando direitinho. Eu sei que é difícil de você pegar tudo em um dia só, mas graças a Deus hoje pela tecnologia, amém? Eu fico imaginando aqui quando Paulo escreveu aos Coríntios, talvez fosse uma escrita. Hoje, depois daqui, por exemplo, eu posso compartilhar esse esboço com você. Você pode ir lá depois e ter acesso. Por isso eu vou estar falando aqui e as referências bíblicas eu não vou abrir, porque senão eu vou perder muito tempo e não dá para eu explicar todos os 9 dons espirituais aqui. Eu pretendo nessa noite
explicar um pouquinho sobre cada um deles, ok? E aí as referências bíblicas, depois eu posso compartilhar com você, porque, mais uma vez eu digo, o meu interesse é que você tenha o entendimento sobre isso. Então são 9 dons divididos em 3 grupos. Um grupo de elocução, o outro é revelação e o outro é dons de poder. Sobre os dons de elocução ou de manifestação verbal ou fala, são os dons relacionados com a verbalização. São dons cujo principal meio de manifestação é através da boca de quem está ministrando, ou quem está, no momento em evidência ali, ministrando a palavra, ok? Convém salientar aqui que as pessoas que são usadas nesses dons não ficam como que fora de si, mas que mantêm plena consciência do que estão fazendo ou falando, ainda que por um ato soberano ou esporádico de Deus alguém perca o controle. Não é essa a forma habitual de Deus manifestar esses dons através das pessoas. Esses dons são 3. Estamos falando dos dons de elocução. Amém? Quais são eles? Variedade de línguas, interpretação de línguas, ou dom de profecia. Entenderam quais são os 3 dons de elocução? Variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecias. Por que eles ganharam esse nome? E esse grupo de elocução, eu já falei, que geralmente a maneira de se manifestar esses dons é através da fala. Alguém falando, quando alguém está falando, fluindo debaixo dos dons de profecia, ele tem que falar. Línguas também vai ter que falar. Interpretação de línguas também vai ter que falar, ok? Então, essa é uma das classificações sobre os dons de elocução que nós separamos aqui. A outra classificação são os dons de revelação, ou os dons de saber, ou de inspiração, como algumas pessoas também falam. Mas nós vamos deixar nesse nome, dons de revelação ou dons de saber. São dons relacionados com a sabedoria de Deus, não é com a sabedoria do homem, amém? É com a sabedoria de Deus. Através deles, temos um pequeno vislumbre da sabedoria do nosso Deus. Esses dons são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Veja que aqui agora nós estamos falando de mais 3 dons espirituais. Quais são eles? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Depois nós vamos estar destrinchando um pouco mais sobre cada um deles. Dentro desse tópico, eu quero abrir aqui um parênteses, e reforçar que, apesar de ser muito citado no meio pentecostal, não existe, biblicamente falando, o dom de revelação, ou como muitos chamam. Eles geralmente estão nesse grupo, e o dom de revelação é a manifestação da palavra de conhecimento. Geralmente as pessoas se movem nesse dom, na palavra de conhecimento, e as pessoas entendem como um dom de revelação. Nós agrupamos esses 3, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimentos de espírito, nesse grupo de revelação. Falamos sobre os dons, o grupo de elocução, revelação, e agora nós vamos ver mais 3 dons que estão relacionados aos dons de poder. São aqueles que manifestam a onipotência de Deus. Os dons de poder são aqueles que revelam ou manifestam a onipotência, ou seja, o poder de Deus. Não o poder de um homem, mas o poder de Deus, ok? São eles o dom da fé, os dons de curar, como eu falei na semana passada, e não o dom de cura, ok? Os dons de curar. Lembre sempre disso. O dom da fé também, como eu falei, não é uma fé comum, uma fé para a salvação. Os dons de
Eu vou estar falando um pouquinho mais adiante. Os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Esses dons, muitas vezes, operam juntos. Um serve como espécie de apoio para o outro. Então, nós vimos aqui as 3 classificações. Dom de elocução, dom de revelação e dons de poder. Estão entendendo isso? Amém? Entenderam mesmo? Glória a Deus. Que bom. Então, da agora em diante, nós estaremos estudando um pouco cada um desses dons de uma maneira separada e tentar ao máximo aqui tirar algumas dúvidas se porventura surgir no final, né? E nós vamos entender aqui a descrição dos dons do Espírito. Como nós falamos no início, são eles 9, né? E o dom da variedade de línguas, vou começar falando por ele. Vocês ainda estão aqui? Todo mundo calado, né? Creio que estão aprendendo, recebendo. Vou começar falando sobre o dom de variedades de línguas, diferentes das línguas para a edificação recebidas no batismo com o Espírito Santo, que eu falei o milagre, o dom do Espírito. É um milagre linguístico sobrenatural. Nem todos os crentes, preste bem atenção, nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo têm esse dom. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. As mensagens em línguas, mediante esse dom, devem ser interpretadas para que a igreja receba a edificação. O crente que tem esse dom, ao falar em línguas perante a igreja, se não houver um intérprete, ele deve falar consigo mesmo e com Deus. Nós vamos ver essa referência lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 4 e 28. Eu não vou pedir para você abrir, depois você pega essa referência. Então, aqui está falando sobre a variedade de línguas, a interpretação tem que estar acompanhando, né? É o primeiro dom que eu estou falando sobre variedades de línguas. E Paulo traz uma instrução de que se um crente, porque ele já começa falando que não é para todos, ok? São para alguns. Segundo o Espírito Santo, não é você que vai lá e pega, é o Espírito Santo que concede. E se porventura alguém receber esse dom e começar a falar em línguas aqui na igreja, por exemplo, que se ele não interpretar ou não tiver alguém que interprete, ele deve falar consigo mesmo e com Deus. Entendido isso? Então, esse é uma explicação, uma descrição, uma pequena descrição sobre o dom de variedades de línguas, com um fim proveitoso. Qual é a finalidade? Né? Edificar a igreja. O orar em línguas é para edificar a mim mesmo. E o dom de variedade de línguas é para a edificação da igreja. O segundo dom que nós vamos estar falando agora é o de interpretação de línguas. Lembra que eu falei agora, se houver variedades, tem que ter alguém que receba também o dom da interpretação. Isso aqui é muito interessante a gente entender. Eu creio que isso aqui vai trazer libertação para você nessa noite. Eu, por muitas vezes, fiquei um pouco sem entender como era isso, né? Porque geralmente eu via alguém se movendo nesse dom e ele passava ali, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, orando em línguas, falando em línguas, e de repente alguém vinha e falava uma palavrinha só e disse que tinha interpretado. E aqui nós precisamos entender bem isso direito sobre a interpretação de línguas, sobre esse dom. É um dom tão sobrenatural quanto o dom de variedades de línguas. Não é uma tradução de línguas, grave bem isso. Interpretação não é uma tradução, ok? Mas não é a tradução de línguas, mas a interpretação. Tradução tem a ver com as palavras, mas a interpretação tem a ver com o sentido ou a mensagem que deve ser passada para a igreja. Por quê? Quantos aqui já viram alguém interpretando, né, traduzindo uma outra língua? Então ele tem que falar todas as palavras que aquela pessoa falar, você tem que traduzir para aquela língua que estão ouvindo. Mas a interpretação de línguas, né, alguém ouve a mensagem, interpretou,
o que o Espírito Santo está querendo dizer e ele fala para a igreja. E a igreja deve receber daquela forma. Às vezes, como eu falei, você vai ouvir a pessoa falando várias línguas e de repente alguém diz: igreja, o Senhor está dizendo que se levante e adore a Ele. Às vezes era só isso para dizer. Oh, gente, Deus não tinha outra forma de falar. Não, Deus fala através de línguas, numa linguagem espiritual, amém? E para isso precisa que alguém interprete de forma espiritual e agora fale de forma natural para que a igreja faça aquilo que Deus está querendo fazer no meio da igreja. Entendido isso? Amém? Então alguém pode falar 50, 100 palavras em línguas e a interpretação seja apenas uma frase. Quando essas línguas são interpretadas, assemelham-se ao dom de profecia. Quando essas línguas são interpretadas e faladas para igrejas, é semelhante, ou seja, ela se assemelha, parece muito com o dom de profecias, ok? É o que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo número 10 e no versículo número 30. Já que eu citei o nome profecias, é o próximo dom espiritual que eu vou falar para você. Você está com sono? Eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo, tirando todo o sono, todo o cansaço de você. Porque essa instrução aqui é poderosa, amados, para nós, hoje cristão. Você deve estar cada vez mais atento a isso. Eu creio que Deus está querendo realizar grandes coisas através da minha e da sua vida. Mas Ele concedendo o poder que é dEle, os dons que são dEle, para mim e para você. Mas se você não sabe como você vai operar, se você não entende como funciona, como você vai se mover nisso. Então isso aqui é muito importante para você. Se tem alguma coisa tirando a sua atenção, você pode abrir a sua boca agora e repreender em nome de Jesus e dizer que Ele tira toda essa perturbação, todo esse cansaço, todo esse desânimo, todo o sono. Sabe, amado, vou dizer para você, eu estava em Juazeiro, eu podia ter ficado lá, mas o Espírito Santo me disse que era para estar aqui hoje, para trazer essa instrução para você. Amém? Eu vindo lá para cá, não estou aqui me gloriando, mas para dizer que eu sei a importância de estar aqui falando para você nessa noite. É para um fim proveitoso. Não é simplesmente para enfeitar, não é apenas para cumprir tabela. Mas eu sei porque sei que Deus quer realizar coisas através de você. Ele quer preparar você, instruir você, para na hora que Ele ver que você está pronto, Ele poder dispensar para você essas capacitações. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender um pouco sobre profecia. Creio que esse é um dos, sem dúvida, um dos que tem sido bem mais complicado, mal entendido no meio cristão, principalmente no meio pentecostal, sobre o dom de profecia. Mas eu quero trazer algo à luz da palavra para você, para que você saia daqui hoje entendendo um pouco mais sobre o dom de profecia. Esse tem sido, como eu falei, sem dúvida alguma, o dom mais mal compreendido de todos os dons espirituais. A profecia é a expressão de algo que Deus trouxe ou traz ao coração de alguém de uma forma sobrenatural. E essa expressão é dada no nível de conhecimento do profeta ou a quem Deus está usando. Preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é bem interessante, amados, porque isso aqui nos leva também para, nos alertar para que a gente precisa cada vez mais conhecer um pouco da palavra, ter um entendimento, porque quando Deus precisa usar alguém para trazer uma profecia, e eu quero já lembrar para você aqui que quando fala do dom de profecia, não está falando do ministério do profeta, ok? Não vou falar sobre ele aqui, só citei porque, como está falando de profecia, geralmente as pessoas associam, posso de repente receber do Senhor esse dom, profetizar para você, mas eu não sou um profeta, ok? Por quê? Ele tem um fim, glória a Deus. Lembre sempre disso, é um fim proveitoso. E esse fim proveitoso com certeza não é para que eu me glorie, mas para alcançar a vida de alguém. Então a primeira coisa que você deve entender, nem sempre quem profetiza é profeta, ok? Como eu falei, há uma diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais. Existe o ministério, o dom ministerial do profeta. Alguém que é profeta e ele tem mais capacidade, ele tem mais entendimento sobre as profecias. Às vezes ele vai fluir de uma forma mais eficiente do que alguém que recebe uma profecia por um momento para trazer uma instrução para alguém. E isso é algo bem interessante que muitas vezes você é usado.
mas você não precisa ficar preocupado quando não for mais, ok? Porque você não é um profeta. Você profetizou, mas não é um profeta. E aí aqui está dizendo que Deus dá no nível, a mensagem, a informação, no nível intelectual. Eu já vi pessoas, amadas, às vezes, sendo usada no dom de profecia, e ele fala naquela linguagem regional, ou naquela capacidade intelectual dele mesmo ali, mas a forma como ele fala, a igreja entende, ok? Então, se for alguém de uma forma mais, intelecto, que tem mais um conhecimento, Deus vai usar e aquela pessoa vai ser usada também daquela forma. Às vezes a mesma mensagem, mas só por conta do nível de conhecimento que ele tem, Deus pode operar daquela forma. Então, muitas vezes você vai ouvir isso, pessoas falando inclusive às vezes no português, até de uma forma errada. Eu lembro de um senhor, tem até um vídeo dele na internet assim, ele usando de uma forma poderosa. Ele traz uma instrução para a igreja, sabe? E ele fala as palavras tudo bem errada mesmo, assim, no português falando. Mas ele conseguiu passar a mensagem e a igreja glorificou, porque receberam da parte de Deus. Amém? Aleluia. Então nós estamos falando sobre o dom de profecia. Outra coisa que devemos observar, que o dom de profecia não existe para controlar a vida das pessoas, nem deve ser usado como meio de consulta da vontade de Deus, como algumas vezes tem sido usado por aí. A sua finalidade é edificar, exortar e consolar, ok? É comum que as pessoas às vezes ficam procurando, quando sabe que vai ter alguém que se move nos dons, às vezes ele nem é um profeta, ele só é usado muitas vezes por uma profecia. E aí quando a pessoa sabe que ele vai estar no lugar, a pessoa quer ir lá consultar, saber o que é que Deus tem para falar dele. E isso, amados, os dons de profecias não é para isso, ok? Ele tem uma função, como eu já falei aqui, edificar, exortar e consolar. Outra observação que deve ser feita é que a profecia hoje não está no mesmo nível da profecia do Antigo Testamento, pois esta é infalível. E a de hoje que nós falamos, ela deve ser o quê? Julgada. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que nós devemos julgar a profecia, não o profeta, ok? Se alguém se mover debaixo do dom, você não vai julgar ele, mas você deve julgar a profecia. Na antiga aliança, a profecia não era julgada, porque era de uma forma diferente. É tanto que as profecias que estão escritas, a boa parte já se cumpriu e as outras vão se cumprir. Então, Deus nunca mandou você analisar aquelas profecias. A gente deve examinar e buscar entender e conhecer. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, nessa nova dispensação, Deus manda que você julgue a profecia. Não o profeta, mas a profecia. Pastor, e como é que eu julgo a profecia? Uma vez que eu me movo, trazendo uma profecia para você, você tem que julgar ela pelo Espírito e pela palavra. Ok? Se não estar de acordo com a palavra, e se não traz essas três funções que eu falei, que foi exortar, edificar e consolar. Se ela não faz isso, você pode descartar, irmãos. Amém? Estão entendendo isso? Quando você receber uma profecia, você já vai saber julgar. Você já vai saber filtrar ela direitinho. Porque se não é de Deus, você não precisa ficar preso. Ou se veio distorcida, muitas vezes a pessoa recebe. Mas, que nem eu falo, nós somos um canal de Deus usado para trazer algo para você. E às vezes isso pode vir meio bagunçado, meio contaminado. E você pode filtrar à luz da palavra. Examinar, julgar a profecia. Ok? Deixa eu ver onde era que eu estava aqui. Os dons de profecia. Sua finalidade é edificar, tal, a não julgar. Outra coisa que nós devemos entender que muitas vezes as pessoas, quem já viu a expressão diz assim,
Deus está falando, irmão, não é isso? Só que veja, nós precisamos prestar atenção nisso. A informação vem de Deus, mas quem é que está falando? É a pessoa. Sou eu que estou falando, não é Deus aqui em pessoa falando. Deus está me inspirando, me trazendo um dom para que eu fale. Mas a fala é minha, o conhecimento é meu. E muitas vezes é um perigo que nós costumamos ver, isso às vezes no meio cristão, que as pessoas às vezes elas não se conformam em falar duas palavras. Ela acha que não foi assim, não valeu, não chamou a atenção, e para que ele venha de repente ser visto, ele começa a falar, e aí já começa a falar agora coisas dele, entendimento dele, começa a colocar coisas que Deus não falou, e às vezes isso vai trazer uma certa confusão. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que é para você ficar atento e não ficar com medo, nem receoso em receber uma profecia. Amém? Eu gosto demais de receber uma profecia. É muito bom você ouvir alguém falando com você, recebendo uma inspiração do céu para falar, para dar algo específico para você, sim ou não? Mas nós só precisamos entender, não é para você ficar sem receber, é para você estudar, entender direitinho como é que isso funciona, e quando alguém vier entregar para você, se é de Deus, recebe. Amém? Mas a expressão Deus está falando, a gente precisa tomar um cuidado com isso. Às vezes a gente se torna bem um hábito a gente falar, Deus está falando, irmão. Quando a gente fala isso, geralmente vai dizer assim, presta atenção, Deus está inspirando aqui para que eu fale algo para você. Mas é algo que a gente até precisa melhorar, Eu estou falando inspirado por Deus. Fica melhor, fica mais interessante, não é? Se eu falar dessa forma, porque aí você já sabe que é eu que estou falando, mas com uma inspiração divina. Então, quem está transmitindo uma mensagem que ele acredita que está recebendo de Deus. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando, para que seria necessário julgar? Você acha que alguém deve julgar Deus? A palavra diz que não, né? Pode alguém julgar a Deus? De maneira alguma. Toda palavra profética deve estar de acordo com as Escrituras e não tem autoridade para estipular doutrinas ou normas de conduta para as pessoas. Para a tal, já temos as Escrituras, que é o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ok? Então, ela não tem essa finalidade de estipular doutrinas ou para trazer normas, condutas para as pessoas. Entendido até aqui? Vamos para o quarto dom espiritual. Nós vamos entender um pouquinho agora sobre a palavra de sabedoria. Nós estávamos falando sobre a profecia, e o quarto dom que eu quero falar nessa noite é sobre palavra de sabedoria. Já vale ressaltar. Quantos lembram que é um dom espiritual? Não estou falando de palavra de sabedoria humana. Sabedoria de Deus. É uma revelação dada pelo Espírito, revelando fatos sobre o futuro. É um senso de direção divina, um discernimento com relação à vontade de Deus. É um dom muito necessário à igreja, principalmente para aqueles que exercem cargos de liderança. Então, a palavra de sabedoria, amados, é uma revelação de algo mesmo de Deus, nos dando uma direção. Muitas vezes a gente vai receber essa palavra de sabedoria e vai estar se posicionando naquilo onde muitas pessoas não vão entender. É algo, às vezes, bem ao contrário do natural, que parece não estar de acordo ou não parece ser favorável. Mas, porque foi uma revelação de Deus, você se posiciona dessa forma, ok? Palavra de conhecimento, é o quinto dom que eu quero falar nessa noite. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Parece ser parecido, mas são coisas um pouco diferentes. Palavra de sabedoria é trazendo uma direção para as coisas que estão por acontecer, ou que vão acontecer, um direcionamento, Por exemplo, nós saímos de Juazeiro e viemos para cá. Nós tivemos uma direção, veio uma palavra sobre nós, e nós tivemos uma direção e viemos para cá, e o Senhor trouxe algumas revelações
de como seria a nossa vida aqui, de como seria essa obra aqui em Senhor do Bonfim, ok? Coisas revelando já futuramente. Não às vezes tão bem claro, Deus às vezes ele não deixa tudo detalhadamente, mas porque a gente, pela fé, a gente crê e se posiciona diante daquelas direções que Deus falou para nós, ok? E a palavra de conhecimento é a ação reveladora do Espírito, através do qual podemos ter conhecimento sobrenatural sobre a vida, características e o interior de um indivíduo, como sobre assuntos, ocasiões e acontecimentos passados, como também sobre o ser e obras de Deus. Ok? Palavras de sabedoria e palavras de conhecimento. Muitas vezes você pode vir a um culto desse e de repente alguém que está ministrando, ele recebe o dom da palavra de conhecimento. E ele começa a falar algo da sua vida que você nunca falou para ninguém. Só Deus sabe que está aí. E aí você vai ser tocado porque você diz, cara, eu nunca falei isso para ninguém. Vai ou não vai? Algo que você tem certeza que está lá no seu íntimo, você nunca confessou isso para ninguém. E Deus usa o ministro aqui e começa a falar exatamente. Aqui tem alguém que viveu isso, que está vivendo isso, está passando por isso, por aquilo. E você diz, gente, será que esse camarada sondou a minha vida? Será que algum dia eu dormi e ele andou em casa e eu não vi e eu falei e confessei isso? Isso, amados, é o Espírito Santo que prescruta o nosso espírito, nos conhece interiormente. E ele traz isso para quê? Para que você seja tocado, você diz, não, de fato, Deus está operando aqui um dom através dessa pessoa. Amém? E depois você vai testemunhar, você vai falar para outras pessoas, rapaz, eu fui naquele lugar tal dia, e só pode ter sido Deus, porque não tinha como. Eu nunca falei nada para ninguém. Eu lembro que um dia eu cheguei no culto, e eu disse, rapaz, esse camarada deve saber um pouco da minha vida. E aí você começa logo a procurar. Será que foi alguém que contou? Mas você logo lembra que você nunca falou aquilo para ninguém. Mas aí veio, isso chama-se dom, palavra de conhecimento. Deus que conhece a minha e a sua vida, ele começa a trazer isso para nós. Amém? E o mais, eu vou dizer algo para você. Pode ser coisa que você nunca se deu conta. Sabe, aconteceu muito isso comigo no Rema. Tinha coisas que eu nem tinha me dado conta que eu tinha passado por aquilo. Eu nem me dei conta de um perigo que eu vivi, de uma situação em que Deus me livrou. E através de uma palavra de conhecimento, Deus me revelou aquelas situações. E aquilo me fez chamar a atenção um pouco mais para as coisas que Deus estava falando comigo. Ok? Eu não vou falar, ainda não falei as referências bíblicas, nem vou falar porque o tempo está escasso. Mas eu prometi e eu vou dar para você todas as referências. E eu oriento a você que depois vá lá com calma em cada uma das referências. Você vai ler e começar a estudar mesmo, saber como foi que isso aconteceu. Muitos exemplos bíblicos que já aconteceram. Eu estou falando aqui alguns. Se fosse pedir, talvez muitas outras pessoas aqui também teriam alguns testemunhos de algumas coisas que já aconteceram, que já experimentaram desses dons espirituais, ok? O sexto dom que nós vamos falar nessa noite é o de discernimento de espíritos. Esse também é um dom muito importante que nós venhamos a conhecer, entender como é que ele funciona. Discernimento de espíritos é a capacidade de uma pessoa guiada por Deus saber qual a origem das manifestações comuns ou sobrenaturais, das profecias ou coisas do tipo. Se são manifestações. Olha o interessante aqui, ó. O dom de discernimentos de espírito. Para que ele serve? Para saber se são manifestações humanas, diabólicas ou divinas. Também inclui a capacidade de ver e ouvir no reino espiritual. Isso é poderoso, sim ou não? Isso aqui, amados, é para nos ajudar na nossa vida. Quantos lembram que Jesus disse que ele disse que iria, mas ele enviaria o outro, o Espírito Santo da verdade,
que nos guiaria a toda verdade. Como é que o Espírito nos guia à verdade? Primeiro pela palavra, sim ou não? Mas vai ter situações, muitas vezes, na nossa vida, que você não tem uma referência bíblica ali para dizer se isso é aquilo ou não. E aí, onde nós vamos precisar, exclusivamente, do dom de discernimento de Espírito. Quantos sabem aqui que o Espírito Santo não quer deixar você enganado? Amém? E muitas vezes, amados, o Espírito Santo vai vir, vai falar, vai revelar, mas porque nós não sabemos, nós ficamos em dúvida. Quando tem duas cadeiras para você sentar e não tem determinado em qual você senta, você fica em dúvida ou não, em qual senta? Você vai olhar para um e para outro. Se tivesse já demarcado, você já não ia certo? Então, muitas vezes vai ter uma percepção, você consegue até ver. Mas como você não entende que existe o dom de discernimento de Espírito, você não busca ele, você não recebe a instrução e você não discerne bem. Eu lembro que pastor Policarpo, ele gosta muito de falar esse testemunho, que uma vez ele chamou pessoas para orar lá na frente, aqui na frente, e uma pessoa chegou aqui para receber oração e de repente, sabe o que aconteceu? Ela começou a flutuar, começou a levitar. Parece bem espiritual, algo glorioso, sim ou não? Se você não tivesse discernimento de espírito, você de repente deveria dizer, uau, o poder de Deus, a pessoa está levitando aqui. Só que ele teve uma percepção que era demônio. E naquela hora ele disse, em nome de Jesus, a pessoa, ele repreendeu, era uma manifestação demoníaca. Muitas vezes, pessoas também reagem na carne, né? Já tem uma história, o camarada meu estava lá fingindo que estava na unção, fingindo que estava endemoniado. Você sabia que tem gente que faz isso? Para fazer teatro, para fazer show, e finge que é unção também. E nós sabemos, só que nesse dia a pessoa percebeu, né, e para comprovar, deu uma beliscadazinha nele, e ele percebeu, porque uma pessoa, quando ela está possessa, ela, né, não tem essa percepção fisicamente. E naquela hora ele tocou e ele percebeu. Então, o discernimento de espírito vai nos ajudar, nos capacitar a discernir bem as coisas, as naturais, as sobrenaturais, se é uma inspiração divina, se é algo da nossa carne ou se é uma inspiração demoníaca. É poderoso ou não é? Amém, irmãos? Então é para você se alegrar com essas instruções, amados. Está na Bíblia, não é uma invenção minha, está lá e é com um fim proveitoso para você aprender a estudar cada vez mais sobre os dons espirituais. Sabe o que é que eu fico umas horas pensando assim, meu Deus, tanta gente e não sabe disso. Eu passei um bom tempo, amados, que eu só ouvia falar sobre o Espírito Santo e a única concepção que eu tinha do Espírito Santo era de uma pombinha branca. Não passava disso. Não sabia quão poderoso é o Espírito Santo na nossa vida hoje. E as coisas que estão aqui para nós. E a outra coisa é incluir a capacidade de ouvir e ver no reino do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos para o 7º dom. Vou falar aqui agora sobre o dom da fé. Eita Jesus, a hora. O dom da fé. Semana passada eu falei um pouquinho, mas nem todo mundo talvez estava aqui. E se estava, vale lembrar novamente, você vai trazer à memória agora coisas que já aprenderam. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Esse dom frequentemente opera em conjunto com o dom de maravilhas e não opera de modo trivial ou costumeiro, mas sim em tempos de crises, desafios e emergências. Então veja, não é uma coisa que você vê acontecendo todo dia, amém? Não é toda hora que isso vai acontecer. Quem lembra a semana passada que eu falei sobre a questão de uma ressurreição, né? Não é todo dia que você vai sair daqui e por aí, todo velório, levantando defunto, não. Mas, de repente, você vai estar em um lugar, em uma situação específica, e Deus vai disponibilizar esse dom para você operar com aquela fim proveitoso naquele lugar, naquele momento. E também em situações que nós podemos ver depois as referências bíblicas aqui, e você vai ver muitas situações em que, inclusive, Jesus operou em situações para resolver
uma questão emergencial mesmo ali. Então, o dom da fé é com esse fim, ok? E ele, frequentemente, opera em conjunto com o dom de maravilhas que nós vamos ver neste instante. Entendido sobre o dom da fé? Que não é a fé para a salvação, é um dom específico que em determinado momento você vê. Nós lemos muito, amados, eu vou só citar esse exemplo aqui, né? Jesus diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, falarei a este monte, ergue daqui, lança para acolá, e ele irá. É uma fé natural, essa fé para a salvação, ou um dom da fé? É o dom da fé. Jesus estava falando aí do dom da fé. Vai vir situações, amados, que você vai dizer coisas, as pessoas dizem: está ficando doido? Está vendo que isso não pode acontecer? Mas com um fim proveitoso, com alguma direção de Deus especificamente. Isso vai acontecer, ok? Amém? É o que nós encontramos aqui à luz das Escrituras. Cada dom desse, amados, daria uma ministração para a gente estar falando aqui hoje. Mas hoje o propósito é trazer para você saber que existe, saber que é para você, saber que é bom, amém? Você crê que Deus só nos dá o que é bom? E Ele está dizendo que todos eles vêm de Deus. Já começa por aí. Se é Deus que nos dá, amados, fique apto para receber, ok? Vamos ver o 8º dom. Está quase chegando lá. Dons de curar. Eu também falei um pouquinho na semana passada, mas vou trazer mais um pouquinho de entendimento aqui sobre os dons de curar. E no original, a palavra dom está no plural, indicando curas de diversas enfermidades e de diversas formas. É a restauração sobrenatural da saúde de alguém. Embora todos possamos e devamos orar pelos enfermos, que é o que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 18, nem todos os crentes têm os dons de curar. Lembra que eu falei, usei o exemplo da Natália, eu já percebi ela operando nesse dom, e eu sei que ela tem esse dom de cura. Eu falei que tem pessoas que têm uma inclinação mais para determinadas enfermidades do que outras. Lembram disso? Né? Então, esses são os dons de curar. Todos nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e declarar cura por eles. Por isso que é muito bom a igreja entender, eu vou novamente lembrar isso, que tem pessoas que vêm aqui uma vez, aí eu imponho as mãos sobre você, repreendo uma enfermidade na sua vida, você não é curado, ok? E aí você fica incrédulo. Eu fui lá e não recebi a cura. Ou o pastor não tem poder, não tem unção, ou isso não funciona. Abre-se brecha para um monte de coisa, sim ou não? Mas você precisa entender que muitas vezes é algo que Deus vai aproveitando no momento, alguém com um dom específico para aquela situação, e você vai receber cura. Então, quando tiver alguém dizendo: eu percebo uma unção específica para isso, você já pode ter ido 500 vezes receber oração. Vá de novo. Amém? Não desista, amados. Quantas vezes você toma o mesmo remédio? Então não importa você receber a mesma oração várias vezes. Ok? E muitas vezes a pessoa fica lá, já fui, toda vez que tem alguém orando e eu vou lá de novo. Não, amados, vá. Lá em Juazeiro nós temos um irmão e ele tem um filho deficiente, né? Inclusive ele faz um rema, e ele vai para o rema com ele na cadeira de roda. Mas toda vez que tem alguém que chama para impor as mãos, ele leva, toda vez. Eu creio, amados, que uma hora aquele menino vai levantar daquela cadeira e vai andar. Eu creio que uma hora alguém com uma unção específica, sabe, ou a fé dele vai aumentando cada vez mais, e ele vai levantar daquela cadeira e vai andar. Se ele continuar, Deus quer fazer isso. E se ele continuar crendo, ele vai realizar isso. Amém? Então, nós falamos agora sobre os dons de curar. São dons específicos, com fim específicos. E chegamos ao 9º dom nessa noite. Nós falamos que são 9 dons espirituais. E o 9º é a operação de milagres. Lembra que aqui nós estamos falando aqui agora dos dons de poder. Ok? Na classificação, lembra das 3 classificações? E aqui nessa terceira classificação, o 9º dom, que é o dom da operação. Operação é realizar, sim ou não? Da realização de milagres e maravilhas. São atos sobrenaturais de poder.
que intervém nas leis da natureza, como já foi dito. Esse dom opera em conjunto com o dom da fé, e o dom da fé é que habilita o dom de maravilhas a agir. Um outro exemplo de manifestação do dom de maravilhas em conjunto com outros dons é no caso da ressurreição de um morto. O dom da fé nos habilita a crer. Preste atenção nisso aqui. O dom da fé nos habilita a quê? A crer, para orar por aquele morto, que está, o caso que eu falei, o caso de Lázaro, né? Digamos uma pessoa que ela já está numa situação que é impossível. Você olha e diz, é impossível. Eu lembro que nós estávamos falando aqui a semana passada e alguém falou que alguém que já estava sem os órgãos vitais, né? Aqui, os órgãos internos. Mas quantos creem que Deus é especialista para fazer gerar isso de novo? Pode ser um caso desse, digamos, ao extremo, mas se vier um dom desse, mas isso pode acontecer. Você está crendo nisso que eu estou falando? Você crê que Deus é poderoso para fazer isso ainda hoje? Aí aqui, ó, geralmente esses dons operam em conjunto um com o outro. O dom da fé nos habilita a crer, os dons de curar restaura os tecidos dos mortos, e o dom de maravilhas traz o espírito do morto de volta à vida. E acontece um milagre. Porque você já sabe que quando alguém morre, o espírito vai para algum lugar, sim ou não? Segundo a palavra de Deus, quando alguém morre em Cristo Jesus, o seu espírito vai aos céus direto. Segundo a palavra de Deus, quem morre sem Jesus, o espírito vai direto para o inferno. Para trazer o espírito de lá para vir para o corpo, porque eu quero trazer aqui algo isso aqui só para fechar, o espírito não volta para um outro corpo, ok? De lá pode acontecer milagres, maravilhas, trazendo o espírito de lá para o mesmo corpo. Ele pode estar com 2, 3, 4, 5 dias, já pode ter sido decomposto, mas se Deus resolver operar um milagre desse, uma maravilha dessa, ele vai trazer o espírito para o mesmo corpo, não vem para o corpo de ninguém. Amém? Só para cair por terra, quebrar esse biscoito aqui, nessa ideia que se alguém pode pegar e dizer, se pode voltar, então pode voltar. Não, se voltar, volta para o mesmo corpo, de onde ele era. Amém? Aleluia. Então, amados, nós trouxemos esse entendimento hoje sobre os 9 dons espirituais. Ok? Para quê? Para que você tenha um entendimento, para que você se liberte, para que você possa receber de Deus, para que você possa alcançar outras vidas, para que você seja instrumento de Deus para um fim proveitoso. Amém? Mas, desde já, eu quero que você estude capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13 e o capítulo de número 14. Você pode ler esses 3 capítulos do livro de primeira carta aos Coríntios e buscar entendimento. Eu estou aqui à disposição, eu tenho o maior prazer, como eu falei, já que eu não quero que você fique sem saber, eu me coloco à disposição para ensinar. E aquilo que eu souber, aquilo que eu estiver já de conhecimento, eu irei passar para você com o maior prazer, com a maior alegria. E aquilo que eu não souber, eu prometo que, junto com você, iremos buscar. Eu não vou ficar apenas me esforçando para só te dar, não. Eu quero chamar você para desejar isso, amados, conhecer mais. Quando Paulo fala, Paulo escreve, e eu acredito que eles foram estudar um pouco mais sobre isso. Como eu falei, a igreja de Coríntios, na verdade, eles estavam operando bastante nos dons, ok? O que existia era uma falta de entendimento, de compreensão. Mas eu sei que nessa noite aqui teve pessoas que talvez nunca ouviram falar sobre os dons espirituais. E eu creio que hoje você vai sair daqui com esse entendimento, com mais conhecimento acerca dos dons. E você pode estudar 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e entender. E uma das coisas que o 13 vai falar do amor. E eu declaro em nome de Jesus que você tenha esse amor em abundância para poder operar e receber dos dons espirituais para a edificação da igreja do Senhor. Amém? Quantos aqui ainda querem ver as operações de milagres? As operações de maravilhas, o dom da fé em operação, sabe? Discernimento de espírito, profecias, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Essas coisas fluindo dentro de mim, dentro de você, interpretações de línguas. Sabe, mas eu me maravilho quando eu vejo alguém com variedades de língua e de repente alguém
né, se movendo, interpretando aquelas línguas e trazendo algo para a igreja. É maravilhoso, vocês ficam maravilhados vendo o poder de Deus agindo no meio da igreja, é bom demais. E eu declaro em nome de Jesus, isso acontecendo na igreja do Senhor. Amém? Então, é através de mim e através de você. Sejam edificados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Recebam, guardem no seu coração e cresçam para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia!